E a produção industrial finalmente saiu do vermelho. O balanço divulgado pelo IBGE apontou o crescimento da produção no ano passado de 2,5% após 3 tombos consecutivos. Em 2014, a queda da produção tinha sido de 3%, em 2015 de 8,3%, em 2016 de 6,4%. Claro que a indústria ainda está muito longe de compensar todo esse retrocesso acumulado por 3 anos de uma crise seríssima, mas conseguiu entrar num ciclo mais positivo. Os 4 últimos meses de 2017 foram positivos. Neste período, o avanço da produção foi de 4,2%, e a gente, pegando esse balanço anual, percebe que os vários setores tiveram desempenho positivo, bens de capital, inclusive, que é um termômetro de investimentos até da própria indústria, são máquinas e equipamentos. Quando aumenta a produção, é sinal que há um certo respiro aí dos investimentos. Houve um aumento forte de bens duráveis, o que está relacionado a uma certa recuperação de poder de compra da população, que tem a ver com inflação mais baixa, que tem a ver com uma certa melhoria de mercado de trabalho, também com os juros em queda. Agora, tudo isso, claro, está ocorrendo de uma forma muito gradual e, por isso, muita gente desconfia desses dados mais favoráveis. Quando a gente fala que a produção industrial cresceu, como eu ressaltei, ela está muito longe de repor as perdas acumuladas anteriormente. Quando a gente fala em melhoria do mercado de trabalho, isso também não significa uma queda substancial do nível de desemprego no país. Nós ainda temos mais de 12 milhões de desempregados e há uma informalidade muito grande também, que é um outro fator que joga contra essa percepção de uma melhoria efetiva. Quando falamos de inflação baixa, se trata da média calculada nos diversos índices, apurada no cálculo dos diversos índices. Não significa que não temos que enfrentar no dia a dia preços que estão subindo muito, como é o caso dos combustíveis. Então, isso também distorce aquela percepção. A inflação, tecnicamente, está baixa, tem permitido, inclusive, o Banco Central reduzir a taxa básica de juros, só que no dia a dia, administrando o orçamento das famílias e mesmo das empresas, esses aumentos acabam pesando, dependendo da composição de gastos. Então, tudo se dá de uma forma muito gradual. O que se espera é que haja consolidação desse processo ao longo deste ano, que a economia possa entrar num ritmo de crescimento mais acelerado, que produza resultados mais efetivos e vá apagando essa memória de crise que nós ainda temos no nosso dia a dia. É o que se espera. Agora, isso passa também pela melhoria da situação das finanças públicas. Um país que convive com rombos imensos das contas, sem que o governo tenha capacidade de gerar superávit para barrar o avanço da dívida, que tenha gargalos pela frente, inclusive para pagar benefícios, para conseguir bancar despesas obrigatórias, um país nessa situação não consegue consolidar um processo de retomada da economia, de um crescimento de mais longo prazo. Então, daí a insistência em se falar da reforma da Previdência, se não for agora, vai ter de ser para o próximo governo, de redução de despesas do governo de modo geral com a máquina pública, de gastos com funcionalismo, de supersalários, de privilégios e combate sempre à corrupção, porque isso não pode sair do radar aqui no Brasil com todo esse histórico que nós vimos aí dos últimos anos, as investigações de Lava Jato, condenações que já estão ocorrendo. Então, a corrupção rouba, sim, muito do que a economia teria de condição financeira de apresentar uma performance melhor. Agora, para ter um crescimento que, de fato, faça diferença na vida das pessoas, a gente ainda tem um bom processo pela frente.